Eita, tava com o áudio desligado. Então, muito bem, 9 horas e 30 minutos, dando início aqui ao nosso encontro de introdução ao estudo de direito, nosso segundo encontro, né, de introdução ao estudo de direito. Na semana passada, na sexta-feira passada, acho que foi dia 26, não é isso? Muito bem, a gente introduziu os temas do nosso primeiro e segundo tema previstos aqui para essa disciplina. Falamos sobre origens, um pouco das funções e significados, variações de significado do direito. Muito bem, então, fizemos uma introdução falando do surgimento do direito enquanto a disciplina do convívio social, né? Regulação de convívio através de normas, né? Falamos sobre a relatividade histórica do direito e desta ligação tão forte e tão indissociável entre o direito e a sociedade, conversando um pouco sobre aquela expressão em latim chamada ubi societas ibius. Muito bem, falamos da relatividade histórica no tempo e no lugar, no direito, e falávamos sobre definições do direito. Direito enquanto ciência, direito objetivo, direito subjetivo, direito enquanto sinônimo de justiça, daquilo que é justo, direito enquanto instrumento de controle social ou enquanto fato social, né? E aí tivemos a nossa atividade proposta para a sala, para a casa, perdão, para a semana em duplas. Eu vou iniciar aqui. Deixa eu abrir aqui o arquivo para todos. Documentos. Então vocês tiveram. Eita, peraí que não compartilhou ainda. A atividade era essa. Os diversos significados da palavra direito. É um exercício sobre o uso da palavra direito em vários contextos. Qual é a percepção que você tem que ter aqui? Que você tem que ter aqui. A variar, dependendo do contexto, o uso da palavra direito é empregado de várias maneiras, com vários significados. Por isso que a gente fala em significados. Ok? Então, o texto dizia: o direito à vida e à saúde é tutelado no direito brasileiro e cabe ao Estado cuidar da saúde e da assistência pública. Com base nesses argumentos, José teve reconhecido o direito a receber medicamentos do Estado para o tratamento de uma doença que contraíra. Realmente não parece direito deixar um cidadão direito desassistido, mas nem sempre foi assim. Apenas com o passar do tempo, o estudo do direito reconheceu esses direitos sociais, transformando-os em direito. Então, o exercício pedia para que fossem identificados esses diversos significados da palavra direito, né? E dizendo se usado no sentido de direito subjetivo, direito objetivo, direito positivo, justo, correto ou ciência jurídica. Em relação à primeira palavra, o emprego do direito, na primeira vez que aparece no texto, o que é que foi, quais foram as conclusões que Cecília e Arthur chegaram sobre a primeira frase. Arthur Professor? César. Sim, estou ouvindo. Bom, a gente chegou na conclusão que estava se referindo ao direito subjetivo. Na primeira? Sim. Por quê? Bom, porque... deixa eu só tirar o chat aqui. Porque...
porque é aquele que a pessoa possui, em razão do direito objetivo, a possibilidade de agir e exigir algo previsto no direito. Muito bom, No todos caso, concordam? daí é a vida e a saúde, né? No caso, o direito à vida e à saúde. Direito à vida e direitos à saúde, nesse contexto aí que está colocado no texto, se refere a direitos subjetivos? Alguém discorda? E no segundo contexto, Arthur e Cecília? Ah, sim. Direito positivo. A gente chegou a essa conclusão. Não, próximo, que alguém outra dupla inscrita, Grazi e Vitória. Só um momento, professor, deixa eu olhar aqui. Colocamos direito positivo. Por quê? É porque designa um conjunto de princípios e normas jurídicas aplicáveis a um determinado tempo ou época. Por que não direito objetivo? Deixa eu dar uma olhada aqui de novo. Arthur, por que não direito objetivo, Arthur? Bom, isso até foi uma dúvida que eu tive quando estava estudando para responder. Que eu vi que são muito parecidos, não é? O positivo e o objetivo. Eu não cheguei a uma conclusão certa de como diferenciar os dois. Eu estava com essa dúvida. Quem aprofundou mais? Aí, Arthur, Vitória, Cecília, Grazi, Luciano e Iago. Luciano, é? Professor, tá escutando? Estou, sim. O direito ao objetivo, nesse caso, ele pode ser do cumprimento resulta de uma sanção, não é isso? E refere apenas normas jurídicas do Estado. O Código Penal, pesquisando, eu vi, Iago, que o Código Penal ele determina certas sanções. Aí nós encontramos um exemplo do artigo 121 do Código Penal que determina o ser reprimido da sociedade. Ou seja, ele dá um exemplo: matar alguém. Se eu estiver errado, eu posso ser corrigido, mas foi o que eu poder entender. Matar alguém vai gerar uma sanção. Ou seja, se ele for condenado, ele vai ter uma pena. E ele está ligado diretamente ao Estado a delimitar essa pena de acordo com a sanção que ele tiver. O exemplo seria o artigo 121 do Código Penal. Do que isso? Por exemplo, ele pode receber de matar uma pena de 20 anos de prisão, caso o homicídio seja simples ou conforme for o fator de execução da pena. Né? Foi mais ou menos isso que eu entendi. Muito bem, mas o que isso contribui para a nossa diferenciação aqui entre direito positivo e direito objetivo? Algum comentário em relação a isso, Luciano? O positivo, é isso? Iago também é dupla, né? Iago? Professor. Sim. Professor, corrija se eu estiver errado, mas o direito objetivo é relacionado realmente apenas ao texto da norma, e o positivo é o que é tutelado pelo Estado, né? No caso, o Estado aplica a norma da pessoa que está, no caso aí o rapaz, né, que está com direito à saúde. Deixa eu fazer um comentário aqui com vocês rápido. Espera aí, só um momento. A nossa atividade aqui, essa primeira atividade, é o seguinte: a gente pediu para que vocês fizessem a pesquisa sobre os temas, né, essas variações de significado da palavra direito,
E, assim, eu queria que essa pesquisa, quando a gente fizesse essa atividade outras vezes, essa pesquisa ela fosse direcionada a bons textos jurídicos, a textos de referência na área jurídica. Então, eu vou falar aqui de alguns que eu tenho aqui em mãos, para que vocês procurem esses textos na internet. Eu vou começar a partir de hoje a entregar para a turma textos para leitura, para que a coisa fique mais aprofundada aqui, tá certo? Olha, vocês podem procurar aí na internet, tenho certeza que vocês encontram, quem quiser adquirir, aí na Amazon, no site das editoras, ou eu vou disponibilizar alguns capítulos dos livros, mas procurem, quando for fazer a pesquisa do trabalho, não fazer ela pelo Google, pela Wikipédia, tá certo? Olha só, o primeiro texto que eu recomendo para introduzir geral, assim, bem básico, seria o texto do Gustavo Felipe Barbosa Garcia, chamado Introdução ao Estudo do Direito. Esse livro aqui é um resuminho, é um compilado que o Gustavo Felipe fez sobre coisas do direito. Tem muita coisa aqui problemática, mas em geral o texto é bom, tá certo? Também tem o texto Fundamentos do Direito, do Leon Duguy, tá certo? É um texto clássico francês do século passado. Esse texto foi usado muito na concepção do direito enquanto solidariedade, né? Essa questão que no final do século, a partir da segunda metade do século XX, a gente começou a ver uma construção do direito muito voltada para a questão da solidariedade no contexto pós-guerra e tal. Bem legal. Tem também este texto aqui, que é um texto lá do grupo do Sul, das Faculdades do Sul, lá do Lenny Streck, coordenada pelo Lenny Streck, que é um autor muito conhecido brasileiro, chamado Introdução à Teoria e à Filosofia do Direito. É um texto mais denso, mas para quem já quer fazer um bom investimento na área jurídica, seria uma boa fonte. O livro do Alisson Mascaro, também sempre lembrado aqui por mim, Alisson Mascaro é professor da USP e tem uma visão jurídica marxista, né, ligada ali ao materialismo histórico, a uma compreensão do direito ligada às questões do capital, etc. Boa leitura aqui, uma boa obra de referência. Professor da USP, Alisson Mascaro. Professor da UFRJ, Adriano Sgarbi, também tem um bom livro de teoria do direito, esse aqui mais profundo. Recomendado que você tenha passado por outros antes desse. Agora, os clássicos de introdução ao estudo do direito. Maria Helena Diniz, Compêndio de Introdução ao Estudo à Ciência do Direito. Ele até mudou a capa aí, essa edição minha, ela é de 2000 essa edição é de 2013, né? Mas como é uma obra teórica, ela nunca envelhece, nunca atualiza, assim, como é uma obra, geralmente obra de leis que mudam e tal. Esse livro é um clássico do direito, um grande resumo, um grande compêndio aqui da Maria Helena Diniz, um clássico, todo mundo passa, todo mundo pega, todo mundo do direito conhece este livro. Um outro clássico que todo mundo sabe, todo mundo conhece, todo mundo já pegou uma vez na vida no curso de Direito é o Lições Preliminares do Miguel Reale. Lições Preliminares de Direito de Miguel Reale. Super, super, super clássico. É um livro gostoso de ler, é um livro que ele é continuamente editado. Este meu aqui, ele é de 1995. Quando eu adquiri ele lá no ano 2000, ele ainda era novinho. Hoje já está assim, todo uma obra de mais de 20 anos, né? Esse meu livro. Mas o livro tem mais de 40, 50 anos, é um super clássico. Miguel Reale foi professor de Direito e de Filosofia, reitor da USP, né? Na década de 60 e 70. Super clássico, um autor super conhecido, sempre citado em todos os lugares. O livro do Tércio Sampaio Ferraz também, muito lembrado também, mas não é um livro de livro de chegada, é um livro de fôlego, porque o Tércio, ele aprofunda muito os temas e é bom que você tenha uma noção prévia a respeito dos assuntos antes de partir para o Tércio.
que é que eu estou querendo dizer com isso? Nosso objetivo aqui no curso de Direito, a partir de agora, vocês que estão estudando Direito, o Direito tem disso. O que é que tem disso? O que é que eu falo como o Direito tem disso? Você vai encontrar entre todos esses autores um capítulo, geralmente o primeiro capítulo, falando sobre significados da palavra direito, que é o tema da nossa primeira aula. Todos vão definir o que é direito subjetivo, direito objetivo, direito de ciências jurídicas, direito como sinônimo de justo, e alguns vão trazer a questão do direito ligada à sociologia. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Não tem achismo nesta área. Não tem a sua opinião aqui nessa área. Esses conceitos são conceitos definidos e já reconhecidos na doutrina praticamente de forma unânime, tá certo? Então, o ideal para esse primeiro momento, é uma dica que eu dou aos senhores, é que a gente tenha muito claro, o conceito do que é direito objetivo, do que é direito subjetivo, o que é direito como ciência, o que é direito enquanto significante de justiça, de moral, e o direito enquanto fato social. Mas vamos lá com calma. Em primeiro lugar, aquilo que as pessoas devem fazer ou deixar de fazer para que a sociedade ela tenha uma ordem e para que ela seja uma sociedade em que todos possam usufruir, né? Que todos tenham o bem-estar geral, como se diz. Aquilo que uma pessoa deve fazer ou deve deixar de fazer tem a ver com a moral. E se você diz assim, alguém deve ser obrigado a fazer algo ou deixar de fazer algo para que a sociedade seja assim ou seja assado, trazer a coisa nesse sentido é trazer a ideia de justiça. E aí, assim, o conceito de justiça é um conceito amplo, vocês vão ver aí na filosofia do direito. Mas quando você associa essa questão de o que é que as pessoas deveriam fazer ou deixar de fazer para uma sociedade ser justa, né? Trazer essa provocação de colocar o direito enquanto aquilo que é justo seria direito na função, no significado de ideal de justiça, né? Vem da ideia daquilo que é correto, né? O direito associado à moral, ao conceito de justiça. Então, vai colocar a questão do problema da lei exatamente na discussão sobre a justiça, que é aquilo que a gente fez lá no nosso primeiro encontro, quando eu trouxe o caso do aborto, etc., e algumas pessoas identificaram aquilo como uma situação de injustiça. Okay? Então, esse seria nossa primeira questão aqui, em associar direito enquanto justiça. Perfeito? Nossa primeira colocação. Uma segunda questão é ligada ao direito enquanto ciência jurídica. Quando eu falo sobre ciência, toda ciência ela tem um objeto de estudo, tem um objeto de pesquisa, no qual ela se debruça. Para a ciência do direito, é a norma jurídica o nosso objeto de estudo, aquilo que a gente se debruça para estudar. Então, o que é norma jurídica, o significado de norma jurídica, as variáveis, classificação de normas jurídicas, norma jurídica no tempo, norma jurídica no espaço, interpretação da norma jurídica, tudo isso são temas do direito. É uma tentativa que a gente faz aqui de estudar, de classificar, de compreender a norma jurídica. Então, isso se chama ciência, né? Então, nesse contexto é que a gente diz curso de Direito da Nassau, estudante de Direito da Nassau, professor de Direito, ou seja, a ideia de Direito enquanto uma ciência, ou as ciências jurídicas, porque são várias disciplinas. Então, o conjunto dessas disciplinas a gente diria que é ciência do direito, né? Então, o direito seria aqui classificado como uma epistemologia, né? Uma epistemologia
que a gente chama de epistemologia jurídica, tá certo? Então, nós temos o direito enquanto ideia de justiça e o direito enquanto ciência. Vai variar de acordo com o contexto. Veja que eu estou falando da mesma palavra, direito. E aí você tem também um direito enquanto aquele conjunto de normas, que é aquela que a gente mais conhece, aquela que a gente mais se refere, que a gente começou a falar dela no início da aula passada. Direito como um conjunto de normas. Direito como um conjunto de normas com o objetivo de regulamentar e disciplinar o comportamento das pessoas em sociedade. Foi a primeira coisa que a gente falou aqui na nossa primeira aula, o sentido de direito objetivo. Eu até falei de uma pessoa aí da turma que ia morar numa ilha deserta e que depois de um tempo iria receber uma pessoa como visita, e essa pessoa acabaria ficando, e aí iria existir a necessidade de disciplinar regras, normas de convívio. Então, esse direito, enquanto conjunto de normas, com o objetivo de regular a vida em sociedade, o comportamento das pessoas, é o direito no sentido de direito objetivo. Veja que, quando a gente faz essa pergunta, faz essa afirmação, desculpe, de direito enquanto conjunto de normas, a pergunta consequente é a seguinte: e quem é que cria essas normas? Quem é que faz cumprir? E a gente vai partir para outras questões, outros estudos, dentro daquilo que é direito objetivo, né? Porque para a edição de norma, que a norma seja coercitiva ou coativa, em caso de violação havendo uma penalidade, é preciso que a gente tenha uma autoridade competente revestida dessa função, né? Alguém que tenha esta posição. Em nosso caso aqui, o Estado é sempre lembrado como o Estado é sempre lembrado como órgão, como autoridade competente para editar, para criar essas normas, naquilo que a gente compreende como direito objetivo, certo? Aí tem aí uma discussão, um probleminha que vocês enfrentaram, e eu pedi que pesquisassem sobre esse tema, um probleminha relacionado ao direito objetivo e direito positivo. Por que acontece isso? O direito positivo a gente nem falou ainda, mas o direito positivo, essa expressão direito positivo, ela é usada exatamente para diferenciar aquilo que seria direito natural de direito positivo. A gente não tratou desses temas ainda, tá certo? É comum que se use essas expressões como sinônimo, mas usando a seguinte expressão: direito positivo seria aquele direito que está em vigor atualmente, aquele direito presente no ordenamento jurídico, que está vigendo atualmente. Usar isso como sinônimo de direito positivo é muito comum, certo? Que seria exatamente o direito que está atualmente em vigor. Seria a primeira coisa a respeito do direito positivo. O primeiro uso. Um segundo uso do direito positivo seria usá-lo para diferenciar do direito natural, tá certo? Do direito natural. Quando a gente fala de direito natural, ainda vou falar sobre esse assunto aí com vocês, mas quando a gente fala em direito natural, a gente está se referindo àquilo que algumas pessoas, ou que poderia se compreender como um direito que existe como um fenômeno da natureza. Ou seja, a ideia de que existem leis naturais, né? Leis que seriam imutáveis, ou seja, invariáveis, universais, né? Essa seria a concepção do direito natural. E a gente cria o direito positivo exatamente para dizer assim: olha, o direito à vida, por exemplo, o direito à vida, o direito à inviolabilidade, né? Da vida protegida pelo Estado. Ela existe, esse direito existe, porque está previsto no texto, porque é uma norma jurídica, ou não, é um direito natural que existe, independente, mesmo que não houvesse isso escrito, essa norma jurídica
objetivamente falando, haveria o dever de proteção, haveria esta lei como existindo naturalmente, que é aquele problema levantado lá no texto Antígona, não sei se vocês tiveram conhecimento, Jadir. Vamos falar sobre o texto Antígona, que é um clássico da literatura universal, em que se discute lá a questão do direito das pessoas de sepultar o corpo, né, o direito ao respeito aos mortos, etc., como um direito natural. Então, veja, todas essas variações colocadas, por que a gente está fazendo isso? Para que você identifique as variáveis existentes e a forma como a gente vai trabalhar aqui os temas. Por exemplo, quando eu digo a você, fulano ganha bem, né? Fulano ganha muito bem, tem um salário muito bom, muito alto. Não, ele tem direito, mas eu acho que ele tem direito. É justo, né? Então, está na ideia, dentro do conceito de justiça. Tá certo? Quando eu digo para você o estudo do direito é dividido em grupos, em disciplinas, direito penal. Estou me referindo a isso quando eu falo o estudo do direito de consciência. Seria identificar dentro do contexto em que é falado. A palavra é sempre a mesma, né? Quando eu digo a vocês o seguinte, eu tenho uma casa que eu alugo, né? Eu sou proprietário de uma casa e eu alugo. Eu tenho o direito de cobrar o aluguel, mas eu não faço. Eu resolvi agora com a pandemia deixar para lá, diante da crise, e não vou cobrar esse mês um aluguel para uma senhora que eu alugo uma casa ali, etc. Quando eu digo assim, eu tenho direito de cobrar o aluguel, eu tenho direito de cobrar o aluguel, eu tenho direito de cobrar o aluguel, eu estou me referindo ao direito subjetivo. Eu estou vendo que vocês estão comentando aqui no chat, que eu estou tentando concluir o raciocínio. Alguém quer fazer algum comentário? Professor, eu sou o João, eu quero fazer um comentário aí. Diga aí, João. Em relação ao direito que você acabou de falar, não sei se isso entra, quer dizer, não saber não. Essa dúvida é minha, se encaixa no direito subjetivo, objetivo ou esses outros dois exemplos que você deu agora. Certo? Direito objetivo. Você está em uma via pública, sei lá, no seu carro, na sua moto, de bicicleta, a pé, tanto faz. Você tem o direito de ir e vir, certo? Direito subjetivo, de ir e vir. Isso, aí quando você chega em tal ponto, tem lá um monte de vagalume da STTU dizendo que você não pode ir, e o seu caminhão era por ali. Então ele lhe privou do seu direito subjetivo, entendeu? Sim. Aí? Mas veja, eu tô me referindo aqui, João, ao uso da palavra direito. Não, mas isso era uma dúvida do assunto anterior, e eu acho que a sua tela não estava show de bola aí, você não estava olhando o chat, tinha uma galera levantando a mão. Aí eu estava com essa dúvida, certo? Em qual direito se encaixaria? Se você está vindo, você deve seu direito de passar ali, tem uma barreira para você não passar. Você tem que fazer todo o percurso de volta e em qual direito se encaixaria esse seu Veja, percurso? Ou assim, privarem do direito. Tá, não está muito bem colocado aí por você. Deixa eu só explicar por quê. Porque o que a gente está tratando aqui é do uso da palavra direito. Mas sobre a sua pergunta, por exemplo, você tem o direito subjetivo de ir e vir, que você falou aí, tem. Só que esse direito ele não é um direito absoluto. Ele comporta algumas restrições. Então, por exemplo, quando você comete um crime e existe uma condenação penal, o seu direito de ir e vir é cerceado, né? Ou ainda, em razão da ordem pública, esse direito ele pode ser mitigado, digamos assim, em razão da ordem pública. Por exemplo, o sinal de trânsito, sinal vermelho. Poxa, eu tenho o direito de ir e vir, eu posso passar no sinal vermelho? Não. Existe uma regra de ordem ali do Estado para que não se chegue ao caos, a gente restringe o direito de ir e vir das pessoas
momentaneamente em algumas situações. Compreende, João? Correto, Só que correto. o que eu estou falando aqui é sobre o uso da palavra direito. Né? Quando você fala assim, estou numa blitz, parei numa blitz. Aí o guarda pede o documento, aí diz, não vai dar o documento não, o senhor está cerceando o meu direito de ir e vir. Quando eu uso esta frase colocada desta forma, eu estou me referindo a um direito subjetivo, ou seja, é um direito que me é garantido e eu posso exercer. Deixa eu falar sobre direito subjetivo, só porque João colocou e foi uma colocação muito pertinente. Olha, quando eu estou falando de direito subjetivo, eu estou me referindo àquilo que alguém pode fazer. Pode fazer. Né? Pode porque existe previsão em norma jurídica. Mas quando você exerce, você está exercendo, você está praticando uma faculdade, aquilo que você pode fazer ou pode deixar de fazer. Certo? Nesse sentido, você pode estar lá exigindo algo, exigindo que seja feito algo, exigindo uma prestação. Eu paguei por uma coisa e preciso receber, estou exigindo algo, né? Eu vendi um produto e não recebi, eu tenho o direito de cobrar ou não aquilo ali. Então, ou seja, é um direito subjetivo porque existe uma garantia, existe uma norma jurídica tutelando este meu direito. Ou seja, para que as pessoas façam ou que deixem de fazer algo também. Seria direito subjetivo. Tá? Então, por exemplo, quando eu digo que a lei do silêncio, a partir das 10 horas em condomínio, as pessoas devem se omitir. Então, é o direito subjetivo que eu tenho, que as pessoas se omitam de ouvir som alto, etc. Este é o sentido de direito subjetivo ligado com facultas, ou faculdade, ou com intenção e opção, né? Faculdade no sentido de ter o direito garantido, mas poder exercê-lo, né? Ok, João, foi isso? Isso, professor, foi isso mesmo. Muito bem. Deixa eu só ver aqui. Direito natural, direito ligado à vida. A gente vai falar sobre ele ainda, Daniel, acho que daqui a 2 encontros. Porque o direito objetivo ele é um conjunto de normas do Estado, sim, e o positivo é o poder público, não necessariamente. Por exemplo, quando eu me refiro a direito objetivo, conjunto de normas, está implícito ali o poder público também, tá, Guilherme? Direito positivo, como a gente já conversou aqui, tem sempre essa ideia de direito vigente, que seria a primeira variável do uso da palavra direito positivo. E eu digo direito positivo para dizer algo que não é natural. Por exemplo, existe porque está positivado, está posto, está colocado como norma jurídica. Por isso que eu falo a expressão direito positivo. Pode dar, o que está acontecendo aqui, uma bola travada entre direito objetivo e direito positivo. É normal. O que você não pode é dizer, não sei, eu acho que que você precisa ter claro o que seria direito objetivo, o que seria direito objetivo e direito positivo aqui para uso a variar nos contextos. Acredito que o primeiro é objetivo, o segundo é positivo. O professor poderia dizer se errei, não sei o que foi que você falou, Guilherme, se você puder repetir. Nome de livros no chat, eu vou falar depois aqui. Tem a bibliografia do curso, tá? Aí da ementa que vocês receberam. Recomendo sim o autor Paulo Nader, Alessandra, um livro muito bom, tanto de introdução ao estudo do direito, como de filosofia do direito do professor mineiro Paulo Nader. Tá? Precisa de alguns complementos, mas é um bom livro, sim. Paulo Nader. Inclusive está atualizado, né? Até 2019, eu acho. Um bom livro. E é fácil de encontrar ele no mercado, aí, nos sites, etc. Bom dia, só agora eu consegui entrar. Professor, direito natural seria qualquer pessoa. Eu vou falar de direito natural ainda, tá? Nosso tema hoje não é direito natural e direito positivo, é assunto para um próximo encontro. Mas o direito natural seria esta ideia que eu estou falando, de que da mesma forma como existem leis da natureza, existem leis naturais também aqui do ponto de vista de comportamento da sociedade, de disciplina da sociedade, da mesma maneira que existem as leis naturais, por isso que a gente chama de direito natural.
A gente queria que o senhor dissesse se erramos ou não. O que, Guilherme? Erramos ou não o quê? Se tem algo que não existe por aqui, são exceções. Professor, igual ao lockdown. O direito de ir e vir não se comporta nesse caso. Veja, quando eu tenho uma restrição de liberdade, como é o caso agora do lockdown, né, não é toque de recolher aí, que foi discutido juridicamente, veja que os direitos fundamentais, esses direitos que estão previstos na Constituição, eles comportam, sim, algumas restrições naquilo que a gente chama de mitigação de direitos fundamentais, ou quando há colisão de direitos fundamentais, é possível que um prevaleça em relação ao outro, né? Ele não deixa de existir no mundo jurídico, mas ele, em razão da circunstância do toque entre uma coisa e outra, é preciso fazer uma opção, um sopesamento, que chama essa expressão correta, seria isso, sopesamento de um prevalecendo sobre o outro naquela situação. Então, a gente teve várias discussões nesse sentido, como aborto de anencéfalo, nós tivemos discussões no sentido de liberdade de expressão, discurso de ódio, chamado hate speech, né? É o seu direito à liberdade de expressão, mas ele precisa encontrar algum limite em algum lugar, né? Ou o caso do direito à vida do bebê, mas se ele é anencéfalo, poderia a mãe interromper a gestação. Veja, são discussões em que há hard case, a gente chama isso do direito de hard case, em que há conflitos assim difíceis, por isso hard cases, né, a expressão em inglês, em que você poderia encontrar forte argumentação jurídica para ambos os lados. E no caso concreto, a gente precisa ter uma solução. Então, seria mais ou menos isso que Vitória colocou aí. Eu tinha feito... Menina, a Siri aqui pegou o que eu falei. Eu tinha feito um pequeno resumo. Positivo é que o Estado defende naquele momento, que está em vigência naquele momento, né? Seria o primeiro conceito de direito positivo. Tinha perguntado se o objetivo são as normas do Estado e o positivo são as normas em vigor sancionadas pelo poder público. Quando você coloca poder público e Estado, estamos falando da mesma coisa, né, Guilherme? O sentido de direito objetivo é o sentido de conjunto de normas, certo? De uma maneira geral. E direito positivo, num primeiro momento, seria as normas que estão vigentes, estão valendo neste momento. Seria direito positivo. Porque direito positivo aqui está colocado na ideia de direito posto, direito que está posto, que está colocado, que está vigente, tá certo? Nesse caso, ele se coloca como sinônimo de direito objetivo, enquanto conjunto de normas. É sim, mas dê preferência ao uso de direito objetivo. E saiba que quando você está falando de direito positivo, está falando aqui, isso está vigente neste momento. Tá? Direito positivo é determinado como um contrato social. O contrato social é uma ideia teórica, né? É uma construção teórica, tá? Que se baseia em apropriar as leis para manter a harmonia social, logo se encaixa em constante adaptação para a sociedade. Já o objetivo é outro conjunto de leis que não ocorrem mudanças, que se adequam apenas em situações com intuito de ordem social. Está correto, sim. Ele é um conceito que ultrapassa um pouco essa primeira visão simplista que a gente deu aqui, porque ele traz outros fundamentos teóricos, né? Traz a ideia de contrato social, traz a ideia de ordem social, né? Mas está simples como colocado aí, gente. Olha, o direito objetivo como conjunto de normas, conjunto de leis, conjunto de normas. Lei é uma espécie de norma jurídica, né? Conjunto de normas. E o direito positivo, este direito conjunto de normas também, mas que está posto neste momento, vigente neste momento. Tá certo? Pois não, alguém está inscrito para falar? Diga aí, Jadson. Luciano está com a mão levantada. Diga aí, Luciano. Luciano está com a mão levantada desde o momento que eu
Chamei ele para falar. É ainda para falar, Luciano? Jadson? Luciano? Professor, se o senhor permitir, só tirar uma dúvida. O senhor colocou a diferença que o direito positivo é as normas que estão postas, não é isso? Isso. E o direito objetivo seria também o que está posto, mas o que está em vigor nesse momento. E como é que a gente poderia diferenciar o que está em vigor e o que está posto? No contexto em que é usado. A única coisa que vai variar aqui no uso da expressão direito é o contexto em que está posto. Nós podemos estar falando da mesma coisa ao mesmo tempo, agora vai variar de acordo com o uso que é feito da palavra em uma determinada expressão. É por isso que está aí o texto, para que vocês identifiquem todas essas variáveis. Né? Nicolas, Cafu foi um grande lateral direito do Brasil. Não foi? Cafu foi um grande lateral direito. Quando eu estava no ensino médio, eu perguntei assim, qual será a faculdade que eu deveria fazer? E alguém disse, faça direito. É o mesmo lateral direito de Cafu lá? Quando eu digo, alguém está lavando uma louça, e eu digo, faça isso direito. É o mesmo fazer direito do direito que eu tinha colocado anterior? Quando eu digo, você vai vencer essa partida, você tem direito. É um direito subjetivo? É um direito objetivo? Ou eu estou dizendo que é direito porque é justo, seria justo você vencer a partida? Tá? Quando alguém disse assim, fulano, cala a boca nada, é meu direito falar. Direito subjetivo, liberdade de expressão. Tá? Quando você fala assim, o direito brasileiro pune o estupro, pune o crime de estupro. Eu estou falando de direito enquanto direito objetivo, enquanto conjunto de normas. Ok? Então perceba, Nicolas, que a variar, a palavra é a mesma, direito. Mas a depender do contexto, da forma como é colocada, vai ter uma variação de significados. Eu estou pedindo aqui a vocês que identifiquem as quatro principais. As quatro principais. Direito associado à ideia de justiça, direito enquanto estudo, enquanto ciência jurídica, direito objetivo e direito subjetivo. Não é isso? Ok, Nicolas? Sim, entendi melhor. O direito subjetivo está sempre ligado à questão da faculdade, de poder e decidir não exercer, não é isso? Sim. Então, é uma garantia que você pode exercer. Então, o primeiro direito da frase, que é tutelado pelo Estado, é um direito subjetivo. Qual? O direito à vida e à saúde. Perfeito, direito subjetivo. Direito subjetivo. Certo? Quem mais, gente? Professor, você pode passar o gabarito desse texto? Vamos fazendo aqui, Maria Cecília, com a turma. Depois que você pega isso aí, não tem dificuldade não, tá? Jadson e Luciano. Jadson pediu a palavra aqui no texto. Ainda vai falar, Jadson? Não mais, né? Repetir a pergunta, fiquei sem um áudio. Qual pergunta? Renata, já foi, né? Disse que foi, professor. O que é Steph Cafu, é? Toda vez que eu falo de Cafu em sala. Nosso multicampeão, capitão Cafu. Ok? O que mais? Vamos lá, gente? Vitória, vamos seguindo no texto? Fica com Vitória aí, o ponto 3.
Direito à vida e à saúde é tutelado no direito brasileiro. Cabe ao Estado cuidar da saúde e da assistência pública. Com base nesses argumentos, José teve reconhecido o direito. Vitória e... que ainda não falaram, né? Grazi. Victoria Yasmin. Grazi. No caso, o terceiro, né? O José teve reconhecido o direito. Professor, peraí. Eu acho que é subjetivo, porque pré-estabeleceu uma coisa que pode ser encaixada na norma jurídica, ou seja, é o interesse da norma jurídica, eu acho. Essa aqui, a 3, é onde gera também um certo problema, porque ele fala de teve reconhecido o direito, né? O direito passou a valer, a entrar enquanto norma válida, né? Isso. Por isso que eu achei que se encaixava na parte subjetiva, porque também, como o senhor falou, que se encaixava um direito facultativo. Perfeito. Mas aí, nesse caso aí, a gente está dizendo que o Estado reconheceu a essa pessoa. Sim. Aí é onde está a questão de que algumas pessoas podem compreender isso como direito objetivo, tá? Sim. Mas eu compreendo a sua colocação, que é correto enquanto direito subjetivo. Vamos ao próximo. Realmente não parece direito... 4 e 5. Nicolas e Arthur Lemos, é isso? 4 e 5, Nicolas e Arthur Lemos. Não estão inscritos. Aline. Oi, desculpa. Vamos lá. Não. Eu botei no 4 justo. No 4 justo. Não parece justo, né? Deixar um cidadão direito. 5, Arthur. O 5 eu botei correto. Correto. Eu queria que vocês vissem aí, nesse sentido do uso correto, né, não é correto no sentido de justo, né? Correto, eu digo, daquela pessoa que faz as coisas de maneira certa, de maneira correta, né? O cidadão correto, 5, seria como sinônimo de correto, inclusive passando um pouco fora aqui dos 4 termos principais que a gente tinha previsto. Aline, então esse que falou foi Arthur Lemos, né? Professor, nem sempre foi assim, apenas com o passar do tempo. Vamos lá no 6, Aline. Aline está on. Aline e Catione. Iago quer falar? Desculpa, Iago. Professor, correto e justo, aí não seria sinônimo, não? Não, eu acabei de falar justo no sentido de... Quando eu digo, estou falando aqui do correto, seria algo feito de maneira certa, de maneira com correição, né? Mas existe a possibilidade de correto e justo ser sinônimo, correto? Existe, existe a possibilidade de ser sinônimo, sim. Beleza, entendi. Obrigado. Não neste caso, tá, Iago? É aquilo, a gente lidando com língua, né? É isso aí. Quando eu faço essa aula presencial, com vocês em sala, quando ela era presencial, eu começava dizendo o seguinte: olha, pessoal, linguagem é o seguinte. Eu vou pedir a todos vocês agora que se concentrem, prestem atenção no que eu vou dizer, e eu vou dizer uma palavra e vocês todos imaginem esta palavra na cabeça de vocês. Ok? Ok, presencialmente isso. Aí eu digo, vamos todos agora pensar em um elefante. Vou dar 5 segundos. Pronto, aí eu vou na sala agora perguntando a cada um como foi o elefante que você pensou. Então, Vitória vai ter pensado no elefantinho cor-de-rosa, sorridente. Outro vai ter pensado naquele elefantinho da Sica, o jotalhão. Outro vai ter pensado no bicho grande, no elefante, um animal de verdade. Outros vão ter pensado mais na pele do animal, ou na tromba, ou na cor acinzentada do animal. Ou seja, dentro de cada perspectiva, de cada cabeça, você vai ter um retrato, uma imagem
do que é o elefante. E se você tivesse que se expressar a respeito disso, através de linguagem, ia refletir exatamente aquilo que você colocou na sua psique, né? Na sua consciência sobre esta palavra, né? Então é por isso que a gente faz essa significância da palavra, para que estabeleça padrões, né? Padrões, identifique padrões de uso da linguagem, tá certo? Ok, Iago, falou? Alguém mais inscrito? Professor, na 6 eu coloquei ciência jurídica. Na 6 você colocou. Quem está falando? Espera aí que eu não peguei aqui. Foi João Vicente? Não sei se eu coloquei. Professor? Oi. Catione. Oi, Catione, tudo bom? Tudo bem, professor. Seguindo a linha de raciocínio, como o colega aí já comentou, o 5 seria o direito correto, o 6 a gente acredita que seja ciência jurídica, falando sobre o sentido puro da palavra direito, juntando todos os aspectos, então vê-se como ciência jurídica. Perfeito. Vamos lá no 7 e 8. Quem vai comigo na 7 e 8? Professor, o 7 eu coloquei como direito subjetivo também. Eu escutei, não chegou para mim. O 7 eu coloquei como direito subjetivo. Deu para escutar? Perfeito. Direitos sociais como direitos subjetivos, né? Quando o estudo, a ciência reconhece esses direitos, né? Isso. E quando eu digo transformando-os em direito... Eu coloquei como adjetivo. Como? Como adjetivo. Um adjetivo de ser direito. É? Não entendi. Isso. Não entendi a 8. Alguém mais para comentar a 8? Professor, eu coloquei como direito positivo, transformando-os em direito, ou seja, colocando eles em uma norma jurídica. Muito bem. Quem falou? Nicolas. Nicolas, esse último aí poderia ser colocado objetivo também, porque é como se você estivesse dizendo assim, começou a fazer parte desse conjunto de normas previstos pelo Estado, não é isso? Poderia ser direito objetivo, sim, mas também direito positivo dentro daquela perspectiva que a gente falou, de que passou a existir enquanto um direito na sociedade, né, que está em vigor, passou a valer, passou a ser visto, a fazer parte da realidade das pessoas, do mundo jurídico. É isso, Nicolas? Poderia ser também. Pois não, quem é o próximo inscrito? Voltei agora, tava preta aqui a tela, deu uma caída, mas voltou. Tá em qual aí ainda? Beleza, estamos no 8. Iago está inscrito? Classifiquei o 8 aqui, professor. Professor? Oi, estou ouvindo. Falar que virou o direito objetivo, seria dizer que não vai mudar mais? E positivo, dizer que é positivo, possa ser que amanhã essa norma passe a não estar mais em vigor? Não use esse critério, não. Vamos simplificar, Iago. Eu vou falar daqui a pouco sobre direito positivo para diferenciar ele de direito natural. Mas agora a gente usa da seguinte forma. Quando eu estou usando numa palavra, num contexto, a expressão direito positivo, eu estou querendo dizer que esse direito está posto, está em vigor, né? Por exemplo,
Vamos dar um exemplo aí. Recentemente foi colocada a questão direitos das mulheres, né, na relação do trabalho, para que as mulheres tivessem direito a faltar 2 vezes no ano para acompanhar filhos, os pais, né, de maneira geral, em consulta médica. Aí você está falando assim, de acordo com o direito positivo, está previsto, ou seja, de acordo com as leis que estão em vigor neste momento, que têm validade nesse momento, né? Nesse sentido que se faz uso de direito positivo. Por isso que esse 8 aí tem cara de direito positivo, né? Tem cara de direito positivo. Porque dentro do contexto que ele é usado, está se referindo àquilo que passou a valer naquele momento. Tá certo? Quem mais está inscrito? Deixa eu olhar aqui. Eu, professor. Sim. Eu classifiquei como direito objetivo, por ser estabelecido pelo Estado, né? Poderia ser direito objetivo e direito positivo. Porque se transformou-se em direito. É porque estava preta a minha tela aqui, eu só acompanhei agora, depois que... É porque, deixa eu botar Iago, Nicolas, Guilherme, João, Vitória. Veja, aí no 8, quando ele diz assim, transformando-os em direito. Ou seja, ele está dizendo assim, uma coisa que não era direito e passou a ser. Dando aquela perspectiva de direito positivo, que embora pudesse existir enquanto um direito natural, agora está valendo porque entrou em vigor, porque existe uma norma jurídica, virou direito positivo. É dentro dessa perspectiva, vocês conseguem compreender, por exemplo, quem é defensor do direito natural entende que esses direitos estão na natureza, não precisaria de uma norma jurídica reconhecendo, não precisaria nem que o Estado reconhecesse. Tá? E para quem é do direito positivo, o direito positivo é assim, só existe porque está lá na norma jurídica, porque tem uma lei dizendo nesse sentido. Então está aí a questão do direito positivo também, tá certo? Por isso que o 8 poderia ser colocado como direito positivo e poderia ser colocado como direito objetivo. Eu vou dar um passo à frente, já que a gente já superou esse primeiro ponto aí, depois a gente continua com os itens C e D desse questionário, para falar com vocês sobre uma outra questão, que são essas situações que criam problemas de comunicação, formas de utilização de linguagem e também falar um pouco sobre linguagem jurídica, que são os temas 1 e 2 aí do nosso programa da disciplina de vocês. Então vamos lá. Existem algumas situações, na linguagem, algumas situações de uso da linguagem que geram algum tipo de problema de comunicação. E isso está muito presente aqui no direito, porque é a partir disso aí, como o direito ele se expressa através da linguagem, ele não é como uma lei da natureza, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade ela é descrita, né, em linguagem, mas ela ocorre independentemente dela. Independente de que você diga ou que você descreva ou que você reconheça, a lei da gravidade, que é uma lei da natureza, da física, ela vai ocorrer. No direito, como ele depende da linguagem para existir, e o direito se faz a partir da linguagem, então a gente vai passar por esses problemas, essas questões relacionadas ao uso, tá certo? Ao uso da linguagem. Então, veja, fazendo uso de linguagem, a gente vai ter algumas situações de problemas, eu digo problemas a questões ligadas a situações que geram problemas na comunicação. Na comunicação. Vou dar um exemplo para vocês. Mais cedo aqui o colega se referia ao Código Penal, ao artigo 121, que diz matar alguém. Se abrir o Código Penal no artigo 121, ele vai dizer matar alguém. Pena de, não sei, mais de 5 a 30 anos, né? Mas vai ter as agravantes, atenuantes, etc. As variações
relacionadas ao crime, ao fato jurídico matar alguém, né? Ao tipo penal matar alguém. Quando eu falo matar alguém, gera um bocado de problema de comunicação, não gera, Vitória? Você que é minha delegada aí, não gera um bocado de problema de comunicação matar alguém? O que é que você acha? Gera e muito. Primeiro que eu começo com alguns problemas. Matar, o que é matar? Quando alguém é considerado morto? Quando eu posso dizer que foi alguém que matou outro? Em que situações? Veja, existe uma variável gigantesca no uso da linguagem e no alcance de significado da linguagem. Certo? Por exemplo, vocês vão ver em direito penal muito isso, mas em que circunstâncias alguém matou, como alguém matou, quando alguém é considerado morto, já gera um grande problema de significado na palavra matar. E na palavra alguém, também uma outra infinidade de variáveis. Alguém quem? É a mesma coisa quando você mata, um policial mata um bandido, quando alguém mata uma pessoa na rua, quando um homem mata uma mulher por ciúme, quando uma mãe mata um filho, veja, este alguém não descrito e linguisticamente não identificado gera polissemia, ou seja, gera variações de significado, de alcance, para quem está ouvindo, para quem está tendo que interpretar esta linguagem. Né? Ok até aí? Então, veja, mesmo na língua falada e na língua escrita, no uso da linguagem, a gente tem essas 4 situações que geram problemas de comunicação. 4 situações que geram problemas de comunicação. O primeiro problema de comunicação identificado é o problema da polissemia. Né? Essa semana eu estava com o que seria essa polissemia, né? Aí já estão colocando aí. Quando uma palavra, a mesma palavra, ela pode ser usada em vários contextos com significados diferentes daquilo que a gente está fazendo com a palavra direito. E cabe a quem ouve, ao auditório, né, quem está ouvindo, decidir e identificar em qual sentido está sendo atribuído naquele contexto. Isso se chama polissemia, né? Uma mesma palavra tem utilização em vários significados, em vários contextos. Essa semana eu me encontrei com o Dr. Santana, que é o procurador do Estado, né? Procurador adjunto, e o Dr. Santana falou comigo o seguinte: você está trabalhando, você está na CESAP, né, Secretaria de Saúde, né? Lá é muito abacaxi. Lá tem muito abacaxi. Vitória, ele disse a mim, lá onde você trabalha tem muito abacaxi, viu, Nicolas? E complementou. Para você encontrar mais abacaxi do que lá, só trabalhando no Ceasa. Lá tem muito abacaxi. Você encontrar mais abacaxi do que lá, só você trabalhando no Ceasa. Veja, a palavra abacaxi. Quem já descascou um abacaxi na vida? Eu já. Descascou muito abacaxi, tanto no sentido literal, né, para fazer o suco, para cortar em rodelinha, que é uma delícia, gelado. No problemático. Como no sentido de que abacaxi é uma bronca, como diz. Eu descasco todo dia, professor. Oi? Eu descasco todo dia. Descasca todo dia, pois é. É a mesma coisa pé, né? É o pé. Meu pé direito, meu pé esquerdo, ou o pé da parede, ou o pé de um pé de prosa, né? Ou então ele disse, homem, ele queria só um pé. Já viu essa expressão? Ele queria só um pé. Então, tem, além da polissemia, que é esse, a palavra direito, polissêmica, e
as leis e normas jurídicas, você vai vir encontrar essa polissemia e essa necessidade de resolver problemas de linguagem. Em que pé está a situação? Muito bem. Da polissêmica e também questões de ambiguidade, né? Ambiguidade no sentido de, na mesma frase, em razão da construção que foi feita na ordem das palavras, na sintaxe, né? Na organização sintática da palavra, pode dar algum tipo de problema. Por exemplo, vou botar uma frase para vocês aqui, ó. Você pode estar passando no pé direito na engenharia civil, gasolina e a preço promocional. No posto tem uma faixa escrito isso. Gasolina e álcool a preço promocional. Você consegue perceber que existe uma ambiguidade aí em razão da sintática? Porque da forma como está colocado aí, o que é que você pode entender? O que é que se pode entender aí? Que no posto tem gasolina e o álcool está a preço promocional. Se referindo ao preço promocional para o álcool. Ou você pode entender que está tanto a gasolina e o álcool a preço promocional. Percebe? E aí teria uma variação. Opa, seu José. Uma variação. A Siri fica aqui falando quando eu falo alguma coisa que ela entende. Ok? Então você teria também essa ambiguidade sintática. Tem isso no direito? Tem muito. A gente vai ver muito isso. Uma outra questão é em relação a expressões muito vagas. Vagas no sentido que não dá para saber o verdadeiro alcance da palavra. A gente tem que colocar uma coisa em contexto para entender, em razão da vagueza da coisa vaga como ela está colocada. Por exemplo, você está em Nassau, né, fisicamente, os que ainda não conhecem o prédio, né, fisicamente, aí tem uma cantina muito boa. Você chega lá e diz, moça, quanto é essa coxinha? E a moça disse, R$4 a coxinha. Inflação. Inflação demais. Pronto, aí você diz, vixe, como tá caro. Vixe, como tá cara essa coxinha. Então, assim, cara é uma expressão que tem muita vagueza. Por que tem vagueza? Porque caro vai depender de muita coisa. Caro em relação a quê? Caro diante de que subjetividade na sua cabeça? Porque R$4 não é uma coisa cara para ninguém, né? R$4 é muito barato se for comparar outras coisas. Mas, por exemplo, se a coxinha ontem era 3 e hoje passou a ser 4, aí você coloca em contexto. Você diz, vixe como tá caro, ontem era 3. Ou então, vixe como tá caro, no vizinho aí é mais barato. Então, ou seja, às vezes a palavra colocada gera essa sensação de vagueza, porque você tem que colocar, dar algum suporte. Aeroporto. É verdade, viu, Iago? Aeroporto é sempre lembrado. Aí o cafezinho do aeroporto, né? E o lanche do aeroporto. Muito bem. Então, além da polissemia, da ambiguidade e da vagueza, a gente tem também algumas palavras que são de difícil avaliação. Por exemplo, o uso de palavras como honesto, a pessoa honesta. O Código Penal trazia até um tempo desse a expressão mulher honesta. O que é uma mulher honesta? O que é um homem honesto? Né? E outras palavras como dedicado, inteligente. Ou seja, indicam características psicológicas de alguém, mas tem problema de vagueza e tem problema também de comprovação. Se lá o caro você conseguiria comprovar que alguma coisa é caro fazendo comparação, aqui na dificuldade de avaliação você não tem este suporte de poder colocar, por exemplo, fulano de tal é honesto. Honesto. Como é que eu comprovo essa honestidade? Você pode trazer situações em que a pessoa foi honesta, mas pode ter sido pontual, nem sempre assim. Tá certo? Ok? Isso são situações que criam problemas
de linguagem. Quero colocar agora para vocês uma outra questão, além desse uso problemático da linguagem, para que a gente consiga perceber aqui agora as formas de utilização de linguagem e que vai ser tema para a nossa próxima aula. Eu queria uma menina da sala que me autorize a usá-la como exemplo para o que eu vou falar agora. Tem alguém? Nicolas vai falar, desculpa. Professor, porque eu fiquei só com a dúvida, se eu pudesse esclarecer melhor. Sim. Quando algo é transformado em direito, por exemplo, nessa última frase que a gente estava vendo, a ciência jurídica estudou e transformou em direito, que a gente concordou em ser um direito positivo. Aí, se o direito foi transformado e ele não está sendo tutelado pelo Estado, ele não é um direito objetivo. Como diferenciar isso? Quando ele é tutelado e está em vigor e quando não está? A gente fala de direito objetivo, conjunto de normas reconhecidos e tutelados pelo Estado, criados e tutelados pelo Estado. Ok? Os dois estariam tutelados pelo Estado, Nicolas, tanto no contexto do direito positivo, como no direito objetivo. Apenas a gente faz uso da expressão direito positivo quando eu estou me referindo àquilo que está em vigor. É por isso que o 8 aí tem também o sentido de direito positivo, certo? Iago? Professor, deixa eu aproveitar essa brecha para sanar outra dúvida minha também, em relação a essa mesma questão. Existe a possibilidade do direito objetivo não estar positivado? Existe a possibilidade do direito objetivo não estar positivado? Não existe essa possibilidade. Então, sempre o direito objetivo é objetivo positivo. É objetivo e posto positivo, exatamente. Obrigado. Vai depender, Iago, assim, do uso no contexto. É aquilo que eu estou dizendo. Certo? Eu digo que tal coisa acabou de ser reconhecida pelo direito, né? União homoafetiva reconhecida pelo direito. Que direito é esse? O direito positivo, acabou de fazer parte, agora ele está posto, certo? Pode ser a mesma coisa? Pode, mas vai depender de acordo com o contexto que está sendo criado. Você não tem como diferenciar na prática, a não ser dentro de um contexto, o uso do direito objetivo, direito subjetivo, direito como justiça e direito de consciência, só colocado no contexto. Então, por exemplo, se você vai aí na frente de uma sala e tem escrito direito, na frente de uma sala, pode significar um bocado de coisa, não pode? Agora, no contexto que você está ali, é uma sala de aula, entende-se que ali é uma sala de aula de direito, estudo da ciência, certo? Beleza? Quem mais inscrito? Nicolas. Nicolas está inscrito? Nicolas. Viviane está inscrita? Não, professor, não. Viviane está inscrita? Viviane? Professor? Tá dando para me escutar bem? É que eu tô sem o fone agora. Ouço, sim, muito bem. Eu fiquei com uma dúvida lá em cima, sabe? Que era sobre... Porque eu não entendi muito bem, porque no 7º significado, assim, né, de direito seria direito subjetivo. É que eu tava com vergonha de perguntar, mas... Tá. Lá em cima é muito bom, né? Lá em cima também é uma vagueza, né? É uma vagueza. Lá em cima pode ser em cima de algo em pé, em cima de um tamborete, né? Lá em cima, lá antes, quando eu falei. Muito bem, deixa eu voltar aqui, que eu já tinha até fechado. Você está se referindo ao 7, que diz assim, mas nem sempre foi assim. Apenas com o passar do tempo, o estudo do direito, se eu estou falando de estudo do direito, eu estou me referindo ao direito enquanto ciência, reconheceu esses direitos sociais.
Que direitos sociais são esses, Viviane? O direito à vida, o direito à saúde, são direitos subjetivos, ok? Então seria direito subjetivo por se referir a direitos sociais. Direitos sociais, perfeito. Certo. Certo? Agora, o fato de ser reconhecido esse direito, aí foi o que o colega falou aí. Professor, mas poderia ser direito objetivo também. Ou ainda direito positivo, já que no 8 ele fala transformando-os em direito. Transformando-os em direito. Certo? Então, como é que eu ficaria aí? Eu ficaria com 6, ciência, muito claramente, ciência. Reconheceu esses direitos sociais muito claramente, direito subjetivo, né? Aí, dentro de uma outra avaliação do mesmo contexto, se reconheceu como direito, que é o que Nicolas vem debatendo aí desde o início. Nicolas e Iago, eu acho, não sei se é Iago. O professor vai fazer parte do conjunto de normas, não vai? Se ele passa a ser reconhecido, se ele passa a fazer parte do conjunto de normas, seria direito objetivo. Beleza, embora eu entenda que seja direito subjetivo, algumas pessoas podem ter esse olhar para compreender que aí seria direito objetivo. Você tem o direito, você tem a liberdade intelectual de discordar aqui da minha aplicação dos significados, mas precisa ser argumentado. Então, você precisa conhecer os significados de cada uma, certo? Por exemplo, ali, transformando-os em direito. Eu disse, é direito objetivo. E alguém levantou aí, professor, mas poderia ser direito positivo, porque a partir do momento que foi transformado em direito, passou a fazer parte, a ter vigência, a estar em vigor na sociedade, e é um direito posto. E é isso que está dito no 8. Ok, beleza, o argumento foi aceito. Tá bom? Então é isso. Você pode visualizar. Algumas são bem claras, outras são questionáveis. Por exemplo, aí, onde é que está alguns problemas nesse texto? Na 3, na 7 e na 8. Por que na 3, na 7 e na 8? Porque elas estão colocadas em como direito objetivo e pode haver o enfoque para direito positivo. Certo? É isso, Viviane? A sua dúvida? Era isso, sim. E foi a parte do reconhecer o que me pegou mesmo, sabe? Exato. Eu tenho dúvida. A gente discutiu isso aqui na hora que passou. É porque a minha internet tá muito ruim. Não, beleza. Aí eu fico saindo e entrando, e acabei perdendo umas partezinhas. Obrigada. Sempre uns partinhas é ótimo. Isso é ótimo, Viviane. Adorei. Usam umas palavras bem legais. Uma partinha lá em cima. Muito bem. Obrigado, Viviane. É isso aí mesmo. Vai ter uma reunião aí, Ricardo está colocando. Quem é que eu posso usar de exemplo para uma situação que eu quero colocar aqui? Vitória, né? Vitória já colocou a situação. Eu queria colocar Vitória como exemplo para a gente fechar a aula hoje e trazer uma discussão para o nosso próximo encontro. Eu falei aqui que as leis da natureza, elas são descritivas, né? Você pode observar um fenômeno da natureza e descrevê-lo, não é assim? O direito, ele não faz isso. A ciência do direito faz isso, ela é descritiva. Mas o direito objetivo, o direito enquanto norma, ele não é descritivo, ele é prescritivo. Ele prescreve algo, ele determina algo, não é assim? Então, linguagem para descrever e linguagem para prescrever ou para indicar que algo seja dessa forma. Agora percebam que uma norma jurídica, ela viu, Vitória? A norma jurídica, ela é prescritiva. Ela é prescritiva, né? Ela prescreve, ela indica a linguagem jurídica. Mas, por exemplo, se eu fizer uma lei, criar uma lei municipal, é votada na Câmara dos Vereadores e decidido o seguinte: a partir do dia 5 de março de 2021, nenhuma árvore, nenhuma folha cairá mais no chão das árvores. Ok? As árvores não poderão mais
cair folhas. Vai ter alguma eficácia essa norma? Do ponto de vista prático? Ou então, Silvestre, a partir do dia 6 de março, o céu não vai ser mais azul, que eu não gosto. O céu vai ser agora amarelo. O céu vai ser verde. Veja que a prescrição, o uso prescritivo de linguagem, ele encontra limites, né? O uso prescritivo da linguagem, ele encontra seus limites. Então, o direito, ele faz uso prescritivo de linguagem. Existe também o uso descritivo, que as ciências jurídicas fazem quando elas, estudando, elas descrevem as normas jurídicas, os fenômenos jurídicos. Existem outros usos de linguagem. Existem outros usos de linguagem. Que outros usos de linguagem seriam esses? Quando você faz uso de linguagem, o uso emotivo. Quando, através da linguagem, você transmite sentimentos, ele transmite emoções, né? E a linguagem é usada com esse sentido, uma forma de utilizar a linguagem de maneira emotiva, que é muito comum em músicas, né? Para transmitir algum tipo de sentimento, emoção. A música sertaneja tem muito isso. Eu não vou falar nenhuma, que eu fui falar as músicas sertanejas na turma da noite, e o pessoal mangou muito de mim. Mangou é ótimo, né? O pessoal me zombou. Mas vocês sabem que músicas fazem uso emotivo de linguagem, né? Muito bem, eu tenho uso descritivo. Vamos lá, os 4 usos, todo mundo comigo? Uso descritivo, você descreve água. Ontem choveu muito. É o uso de linguagem para descrever algo que aconteceu. Fulano é muito bonito, ela usa maquiagem, tá descrevendo. Tem 1,80 m, tem etc. Descritivo, cabelo longo, descritivo. Então, isso é fazer uso descritivo, oferecendo algumas informações ou explicações a respeito de algo. Uso emotivo, uso descritivo e o uso prescritivo, que é aquele que as mães fazem muito em casa com os filhos, que é prescrever algo. Menino, fique quieto, vá dormir, tome banho, ou seja, uma ideia de uso de linguagem, emitindo ordens, emitindo comandos para os demais, influenciando os demais. É esse o uso que o direito faz, o uso prescritivo. Então, pessoal, daqui a pouco a gente volta a esse assunto, tá, Maria Emília? A gente já tratou, estou em outro tema já. Formas de utilização da linguagem. Então, vamos supor o seguinte: eu vou usar, está perto de terminar, e depois eu vou passar uns textos aqui para vocês, e aí vocês se aprofundam mais no tema de hoje. Vamos supor que Vitória, minha amiga Vitória aí, está namorando, e Vitória, você autorizou, né? Usar você como exemplo. Não autorizou? Todos viram, né? Depois não pode se arrepender, tá? Vitória está namorando, e ela já namora há um bom tempo, e ela ficou noiva de um rapaz, ficou noiva e quer casar, e vai casar. Eu vou utilizar como exemplo de casamento a cerimônia de casamento católica, que é a mais conhecida por todos, né? Lógico, tem muitas formas religiosas de casamento, mas a católica é a que mostra na televisão, a que a gente já é acostumado a ver, é a mais popular no Brasil, né? Aquela cerimônia religiosa católica. Então, vamos supor que Vitória, o namorado que está noiva, vai casar, e o casamento dela vai ser religioso com efeito civil, ou seja, será celebrado o casamento em uma cerimônia religiosa e depois ela vai ter efeito civil. Não é assim? Todo mundo comigo? Todo mundo conhece o casamento religioso com efeito civil? Porque tem um casamento também de papel, né? Que você vai no cartório, assina e pronto, né?
Esse casamento religioso com efeito civil tem uma cerimônia de casamento, né? Aí agora eu vou dar um exemplo a vocês e queria ouvir vocês, a opinião, mas Vitória já me autorizou, tá? Então vamos supor que Vitória vai casar na igreja e no dia do casamento a cerimônia está toda pronta lá na igreja, o noivo já está lá na igreja esperando, os convidados todos, e Vitória chega muito bem produzida, vestida de noiva, de véia grinalda, tudo conforme o figurino, salto 18 de agulha. Então, ela quando vai chegando na igreja, entrando na igreja, com esse salto 18, ela pisa no vestido, tropeça na escada, na porta da igreja. Vitória, desculpa, tá? Vitória tropeça na porta da igreja, bate a cabeça e morre na porta da igreja. Desculpe, Vitória. Minha pergunta é, Vitória morreu solteira ou morreu casada? Vitória morreu solteira ou morreu casada? E o porquê? O porquê de ter morrido solteira ou o porquê de ter morrido casada? O senhor falou que, como termo, primeiro eu me casaria na igreja e logo em seguida eu me casaria no civil. Então, perante a lei e as normas, eu não era realmente casada. Então, eu, infelizmente, morri solteira. O professor tá mudo. Desculpa. Não, por que não morreu casada, Vitória? Foi Vitória que falou? Isso. Foi a própria noiva, mas está falando de onde? É psicografada aí, né? Diga, Vitória, diga aí. Não, eu falei que o senhor havia falado que primeiramente eu me casaria na igreja e logo em seguida no civil. Então, perante a lei, eu não fui realmente casada. Morreu então, solteira. morri... Isso, infelizmente. O que é que faltou para você ser considerada casada? Eu acho que não a consumação de fato, a consumação é dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, pera. A consumação é dentro da igreja. Então, vamos mudar o exemplo. Vitória não tropeçou na escadaria, ela entrou na porta da igreja, quando ela botou o pé dentro da igreja, tocou a marcha nupcial. Ela entrou, e ela, quando estava no meio da igreja, o noivo olhou para ela estava muito bonita, de branco, ele se emocionou, infartou e morreu. O noivo morreu solteiro ou morreu casado? Solteiro, mas eu ia buscar ele para voltar e ele se casar comigo. Depois ele morria. Por que ele morreu solteiro, Vitória? Você disse que se tivesse entrado na igreja, seria considerado casado. Não, professor, é que só se consideraria casado depois que... Eu não sei muito dos casamentos, porque eu não tenho vontade. Mas, se eu não me engano, você assina um contrato no final, alguma coisa assim, na igreja e depois no civil. Caneta no papel, isso aí. É só quando bota caneta no papel? Eu acho que isso só se torna realmente vigível quando rola um contrato, né? Então vamos fazer o seguinte, então, já que vocês estão achando que é caneta no papel. Ocorreu a cerimônia de casamento todinha, aí vocês foram embora da cerimônia, Vitória não morreu não nessa vez, nem o noivo. Terminou, foram embora para casa, aí quando chegaram em casa, os dois morreram. E aí foi que viram que não tinha assinado o papel lá na igreja, o padre tinha esquecido de fazer o papel. Morreram solteiro ou morreram casado? Depende, a gente chegou aí no civil? Não, aí você não coloque variáveis no exemplo. Então a gente morreu solteiro ainda, e no pecado. Tá? Eu acredito que ele morreu casado.
Por que, Luciano? E houve a cerimônia. É a cerimônia quem valida o casamento? Olha, vocês que têm... Talvez juridicamente sim, mas assim, o processo, ele teve as testemunhas, teve as convidadas e os convidados participaram do evento. Está inscrito Maria Emília, inscrita Maria Emília. Maria Emília inscrita. Catione inscrita. Professor, bom dia. Oi, bom dia. Maria Emília. Então, eu entendo que como já vi o desejo, né, dos noivos e as testemunhas, né, os convidados, eu acho que poderia validar esse casamento, né, por conta disso, né, teria lá as testemunhas. Eu penso assim, não sei. Beleza. Professor? Mais alguém inscrito? Catione. Professor? Catione, tem a palavra. É o quê? Professor? Catione tem a palavra. Está me escutando? Estou, sim. Me ouvindo? Vamos lá. Partindo do pressuposto que os dois combinavam com o desejo de celebrar a união perante a sociedade, certo? Podemos observar da seguinte ótica. Mesmo que eles não tenham celebrado o contrato nupcial no papel, seja no civil ou no religioso, mas perante a sociedade eles assumiram o compromisso do casamento totalmente. Então, a sociedade, ela tem os dois como casados, certo? A partir do momento em que eles celebraram casamento diante da sociedade e que isso se tornou social, posto como uma vontade dos dois, então, a partir desse momento, eles são considerados casados a partir da vontade dos dois. Agora, existe um adendo na história, né? Eles não chegaram a celebrar o contrato formalmente, como disseram aí, a caneta no papel. Mas pressupõe-se que os dois estão casados perante a sociedade, né? Porque houve, como a colega acabou de mencionar, houve a participação de testemunhas, pessoas testemunharam a união dos dois. Então, eu acho que é bem por aí. Análise mais jurídica. Professor? Do ponto de vista... Oi, pois não, alguém? Estou ouvindo. Isso seria considerado, já que não teve o assino de nenhum tipo de documento, um acordo verbal também? Um acordo verbal? Entre o noivo e a noiva. Veja, é isso que eu queria dizer aqui a vocês, para a gente encerrar, a gente chegou no tempo aqui nosso, é que vocês que têm filho pequeno, que vão, aqueles meninos bem danados, que vão para a cerimônia, para o casamento, não fica quieto, fica andando na igreja, um beliscando o outro, brigando, correndo. Você chega na igreja e diz para as crianças o seguinte: olhe, o casamento acontece da seguinte forma. O padre, na cerimônia religiosa, o padre que é o sacerdote, dentro do direito canônico, ele tem o poder investido pela igreja. Ele faz um uso de linguagem chamado uso performático de linguagem. O que é o uso performático de linguagem? Aquilo que o padre diz, aquilo que o padre indica, ele vira realidade no mundo. Então, se você não é batizado e o padre o lhe batiza, através da linguagem, seja a linguagem falada, ou seja a linguagem gestual, você estará batizado a partir do uso da linguagem do padre. Então, o casamento para a cerimônia religiosa, ele se consolida quando o padre diz: eu vos declaro marido e mulher. A partir da declaração do padre
em uma cerimônia religiosa. Vitória, que era solteira, passou a ser casada, dentro da cerimônia religiosa, no contexto religioso. Por que acontece isso? Eu estava falando que o direito não tinha capacidade de mudar a natureza das coisas, mas o uso performático de linguagem, em algumas situações a gente percebe isso, estado de coisas é alterado pelo uso de linguagem. Não é assim? Isso se chama uso performático de linguagem. Reflitam a respeito disso, para que a gente discuta no próximo sexta-feira. Está aí na tela para vocês. Linguagem. Uso emotivo de linguagem, uso descritivo de linguagem, uso prescritivo de linguagem e a linguagem performática. Será o nosso tema do nosso próximo encontro. Todos compreenderam? Pesquisem sobre este assunto e vamos entender o direito enquanto uma linguagem prescritiva. Ou se existe a possibilidade do direito fazer uso de linguagem descritiva. Ok? Todos ok comigo? Compreenderam um exemplo? Vamos avançar nas discussões. Eu vou indicar textos aí, vou postar os textos para vocês aí no feed, para que a gente leia, todos leiam e a gente avance no nosso conteúdo, tá bom? Vocês gostaram da aula de hoje? Desculpem aí alguns que eu grosseiramente cortei, mas é porque a gente precisa dar andamento aqui, às vezes precisa parar essas arestas aí, tá bom? Muito obrigado pela participação de todos. Sempre uma alegria na sexta-feira, eu adoro essa turma aí, já gostei muito dela. Sempre participativa e as pessoas sempre moderadas nos comentários aí, e muito interessadas em aprender. Isso é muito bom para quem está aqui do outro lado, tá bom? Então, conte comigo, continuo disponível no chat. A menina pediu indicação de livros de introdução ao estudo de direito, e eu costumo dizer o seguinte: experimente livros de introdução ao estudo de direito, experimente livros de direito. Pegue aí na internet, comece a fazer a leitura, tente fazer a leitura. E o bom texto é aquele que você consegue ler, que você consegue compreender, que você se encanta pelo que está sendo falado. Então, experimente. Eu gosto de Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito, porque ele é leve, ele é bem introdutório, mas experimentem Paulo Nader, experimentem Maria Helena Diniz. Professor, desse rol de livros, se fosse para comprar um desses, o senhor indicaria quais? Se fosse para ter um desses livros, eu teria esse. Qual deles? Assim, eu tenho aqui mais de 10 livros com esse tema. Mais de 10 livros. Depende ao que você se propõe. Porque, por exemplo, hoje você consegue encontrar esses livros aí facilmente em PDF. Mas um livro que serve de consulta para quem quer pesquisar em direito, que vai continuar, vai escrever artigos, vai ver o estado da arte realmente, sabe, Luciano? Eu acho que o livro mais indicado é um grande resumo de conhecimentos jurídicos, é o de Maria Helena Diniz, tá? Maria Helena Diniz. Agora, não é um livro fácil, certo? Porque Maria Helena Diniz, ela indica caminhos aqui de pesquisa, e precisa de um texto de fôlego, muitas vezes a gente precisa. Para um primeiro contato com a linguagem jurídica não é bom. Tente, Luciano, antes de comprar os livros, se você quer ter essa biblioteca organizada, pegue uma demonstração dele na Amazon. A Amazon disponibiliza pedaços para que a gente leia. Eu gosto muito de lições preliminares também, tá? Enquanto leitura inicial, para que você compreenda esse universo que a gente está chegando e tudo. Eu vou colocar também do Dimitri, o texto de Dimitri, disponibilizar para vocês a leitura, tá certo, Luciano? Era essa a pergunta, né?
Ok, professor, exatamente. Obrigado, hein? Que Vitória tenha mais sorte daqui para frente. Então, obrigado, até a próxima. Apesar das ambiguidades, ficou claro. Iago, vamos fechar os conceitos aí de direito subjetivo, tá? Sem ambiguidades. Beleza. Ok, gente? Eu vou disponibilizar uns textos para vocês lá no feed, agorinha mesmo, tá? Obrigado aí a todos. Eu espero que tenham curtido esse nosso papo aqui, tá bom? Um abração para vocês. Até sexta. Valeu.